meninos e meninas, meus alunos queridos do quinto ano. Aqui é a professora Denise, mais uma vez com vocês para a nossa aula de Geografia, dando continuidade, valorizando ao conhecimento da região Nordeste. Nessa aula iremos falar sobre relevo, hidrografia, clima e vegetação. Então, falaremos sobre cada um desses pontos aqui da nossa região rica, cheia de mistura, de cultura, né? Onde iniciou a descoberta, a colonização do Brasil. Então, muito tem a se revelar na nossa região. A região Nordeste foi a primeira, né, avistada pelos portugueses ao chegarem ao Brasil, como falamos anterior, percebendo aí que toda a região Nordeste, todos os estados da região são cobertos, né, eles são rodeados pelo Oceano Atlântico, eles são banhados pelo mar, como dizemos. Então, isso facilitou o acesso dos portugueses, o acesso de outras pessoas, de outros países até essa região, certo? Formado por 9 estados e muita diversidade cultural. É a nossa região, que daremos continuidade aqui ao estudo sobre ela. Iniciaremos hoje falando aqui da região, um ponto que é o relevo. Ele é caracterizado por planaltos, planícies e depressões. O Planalto Borborema, que vocês estão vendo aí nessa imagem ao lado, ele destaca como um dos mais antigos e mais extensos planaltos dessa região. Então, o Planalto Borborema é um dos mais antigos na formação, né, do relevo da região Nordeste. Além dos planaltos, tem-se ainda áreas altas e planas que formam a Chapada, como a Chapada Diamantina, localizada na Bahia, que é um importante ponto turístico da região Nordeste, e também a Chapada do Araripe, localizada bem aqui no nosso meio, bem aqui na região do Cariri, uma riqueza para a gente, um ponto turístico, um espaço de reserva ambiental belíssimo, onde encontramos espécies mais desconhecidas, né? Não são tão comuns, encontramos várias espécies na Chapada. Também espaços para fazer trilha, nascentes e tudo isso aqui ao nosso alcance. Observe na formação da Chapada, porque temos o hábito de dizer que vamos subir a serra, que vamos para a serra. Né, Renan, que está construindo sua casa na serra, você não está construindo na serra, mas na Chapada. Veja que a formação da Chapada, ela tem um pico tabular, ou seja, em forma de mesa, em forma de tábua, retinha, tanto na Diamantina, onde tem a moça deitada, como na Chapada do Araripe, que você está vendo do outro lado. Aí está mostrando o topo da Chapada, e ela tem em sua formação esse modelo, né, tabular, retinho aí, em forma de mesa. Já a região central do Nordeste abriga depressões que ocupam a maior parte da região. Essas depressões, essa mudança na forma de relevo, são causadas pelo Rio São Francisco, um dos maiores rios do Brasil, uma grande riqueza na região Nordeste, em sua maior parte na região localizada no estado do Pernambuco, né? E suas águas são bem aproveitadas tanto para irrigação como na produção de energia elétrica aqui na região Nordeste. Então, observamos aí o curso do Rio São Francisco, onde tem essa formação de depressões, né? Essa parte aí abaixo, causada pelo córrego desse rio, pelo percurso que esse rio faz, e suas águas vão escoando as laterais e mudando, né, essa formação no relevo aí na região central do Nordeste. O Planalto da Borborema está ao leste, que foi o que nós mostramos lá no início. Ele impede as chuvas de chegarem ao sertão, sendo um dos principais responsáveis pela seca que assola essa região. Então, quando falamos para alguém de outra região que moramos no Nordeste, as pessoas já pensam que nós moramos no sertão.
Pois bem, mostramos a Chapada Diamantina, uma vegetação belíssima, né? Um ponto turístico, referência para o Brasil e o mundo. Mostramos a Chapada Diamantina, né? A Chapada Diamantina e também a Chapada do Araripe, que está aqui, nos tornando um vale aqui, formando um vale onde nós temos acesso a parte, digamos assim, da floresta amazônica na nossa região, né? Onde ainda prevalece diversas espécies, até espécies mais difíceis, mais extintas, tornando-se extintas. A gente ainda sabe que elas existem na Chapada do Araripe, mas quando se fala da região Nordeste, as pessoas entendem que nós moramos no sertão, onde não chove, onde é seco, onde os animais morrem de sede e de fome, onde as pessoas vão embora daqui em busca de melhores condições de vida por conta da seca. E agora nós estamos entendendo que isso acontece, né, naquela região central do Nordeste, onde o Planalto da Borborema impede que a chuva chegue, né? E aí naquele espaço tem maior durabilidade de sol, de seca, de escassez, mas em um determinado espaço e não em toda a região Nordeste. A área litorânea apresenta a planície costeira e em toda sua extensão. Todas as praias do Nordeste são belíssimas e são bastante exploradas pelo turismo. Você vê aqui a praia, né, a Jericoacoara, aqui no Ceará, onde as pessoas colocam essas redes. Então, isso é referência para um Brasil e o mundo. Quando você vê aí, você já sabe que essa praia é bela, com esse sol, com essa vontade de tomar banho que dá aí nas pessoas. Ela é aqui na região, ela é aqui no Ceará. Ao lado temos uma praia onde muito me encanta, que são os Lençóis Maranhenses. No Maranhão, estado do Nordeste, né? Nós temos aí as praias caracterizadas pelos lençóis, que também são ponto de referência, praias muito lindas, onde o turismo do Brasil e do mundo sente o desejo e vem em busca de conhecer as nossas praias, que são muito lindas e muito procuradas. O Nordeste possui grandes bacias hidrográficas, dentre elas a Bacia de São Francisco, que falamos anterior. O Rio São Francisco, né, ele muda alguma forma de relevo, né, causando aquela parte baixa chamada de depressões em seu decorrer, em seu percurso. Agora veremos a utilidade, né, das águas desse rio. Suas águas são importantes para irrigação, para a vegetação, porque em meio ao Nordeste, em meio a partes que pega o sertão do Nordeste, nós temos lá um rio correndo, onde as suas margens há vida. Então a vegetação muda, né? A vegetação, as margens do rio, ela é diferente do sertão central, onde você observa as outras áreas. Então, a geração de energia elétrica também é um ponto importante, em que as águas do Rio São Francisco, dessa bacia, é utilizada aqui na nossa região. Observa aí a hidrelétrica de Sobradinho, né? Aqui na região Nordeste, produção de energia elétrica que chega às nossas casas, produzida a partir da força da água. Então, nós observamos aí também essa barragem na hidrelétrica de Sobradinho, no Rio São Francisco. Além da Bacia de São Francisco, observe aí que a região Nordeste, ela apresenta a Bacia Maranhense, muito bela por sinal, né? Belíssima aí. Já vimos anterior as praias do litoral maranhense e agora também a Bacia Maranhense. Apresentar aí a imagem para vocês. O livro de vocês tem falando sobre, mas não mostra-se, então eu quis mostrar para você a imagem, para você ficar aí fazendo essa viagem aí a esses pontos belíssimos que nossa região pode oferecer.
A bacia do Parnaíba, também linda aí, ó. E a bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Observando a imagem também aí acima, então nós temos muita água no nosso Nordeste. Nosso Nordeste não é totalmente sertão, não é totalmente seco, como falam as pessoas de outras regiões. Ao contrário, nós temos uma região riquíssima, né, com bacias aí belíssimas, com praias lindas, com chapadas. Então nós temos toda uma riqueza escondida em nossa região, onde prevalece a seca aos olhos de quem está lá de fora. E é importante essa nossa conversa, é importante você entender que tem tudo isso pertinho de você, para você melhor valorizar, né, percebendo o que você tem à sua disposição. Além dessas bacias apresentadas anteriormente, né, que estávamos falando, podemos destacar dezenas de açudes que foram construídos. Claro, houve o problema da seca, a escassez de água, e nós estudamos até sobre os planaltos, né, que como a vegetação, como o relevo do Nordeste, ele prevalece alguns planaltos, e temos o Planalto de Borborema, que é um dos mais antigos, né, na formação. Esses planaltos eles dificultam a chegada das chuvas em algumas regiões. Devido a toda essa escassez de água, foi construído alguns açudes. E no Ceará nós temos 3 desses açudes, dos maiores açudes, mais famosos, mais conhecidos e maiores da região Nordeste, que é o açude do Castanhão. Você está vendo logo aqui, né, essa imagem aí do açude do Castanhão, o tamanho da barragem. Isso aí é uma barragem, né, que segura essa água da chuva e vai fazendo esse reservatório. Temos aqui ao meio o açude do Oroz, da mesma forma. Açudes são construções, rios são formações naturais, e os açudes são construções feitas pelo homem, onde tenta guardar a água da chuva para o período de seca. É tanto que esse ano de mais chuva, alguns açudes chegaram a transbordar, alguns açudes subiram o nível da água, né, com mais chuva que teve durante esse ano. Banabuiú é famosíssimo também, tornou-se esses açudes, além de atender a necessidade desse reservatório de água para irrigação, para o uso das pessoas, né, também tornou-se ponto turístico de diversão e lazer, alguns desses açudes famosos para muitas pessoas que procuram também diversão e lazer nesses lugares. Ok? Açude de Banabuiú também, observa a imagem aí, tudo paisagens belíssimas, locais belíssimos, reservatório de água com utilidade, com beleza, né? Tudo construído aí. O governo federal realiza um projeto que consiste na transposição do Rio São Francisco. Rio São Francisco, ele passa em meio ao Nordeste seco. Então, tá ali passando o rio, e quando se afasta daquele percurso onde a vegetação é verde, é bonita, você pode chegar ao sertão, onde a chuva foi escassa. Então o governo realiza esse projeto agora de transposição. Foi algo questionado, foi algo que muitos temiam que o rio secasse em fazer essa transposição. Observe aí, é um enorme canal onde as águas são desviadas do Rio São Francisco e destinadas para outras partes onde não tinha água, onde não tinha como as pessoas irrigar plantações, onde as pessoas sofriam a falta d'água sem poder criar animais, sem poder plantar. Então foi feita essa transposição. É transferido parte da água desse rio para abastecer pequenos rios temporários e açudes do sertão nordestino. Então esse enorme canal ele corre por o sertão, jogando água do Rio São Francisco em pequenos açudes ou enchendo outros rios que durante o verão eles secavam. Então agora é feito desenvolvido esse projeto do governo, onde acontece essa transposição da água do Rio São Francisco.
O Nordeste é caracterizado, né, como falei anteriormente, quem pensa no Nordeste pensa na escassez de chuva, né, provocando a seca. Devido à grande quantidade de raios solares, a temperatura é muito elevada durante o ano todo e as chuvas mal distribuídas no decorrer do ano. Certo, a região Nordeste, ela é uma região mais quente. A localização dela no planeta Terra, ela está localizada em uma área onde é mais quente, onde os raios solares são em maior quantidade e a temperatura é mais alta durante o ano todo, né? Então, como acontece poucas chuvas, as chuvas, elas vêm em período curto do ano, são mal distribuídas, não tem a estação determinada, primavera, verão, outono e inverno. Então, isso dificulta, né, essa mudança, né, na região, nessa mudança climática. E por isso ele é Nordeste caracterizado. Essas casinhas que tem aí, por trás delas, acontece muito aqui no sertão nordestino, a construção de uma cisterna. O que é isso? A queda d'água dessas casinhas, durante o inverno, é encanada para um tanque gigante, onde acumula suas águas, né? Essa cisterna, geralmente o governo constrói, ou algumas pessoas propriamente constroem as suas, e essas águas são acumuladas durante o ano para reutilizar nas suas necessidades, né? De lavar roupa, de fazer de seus afazeres domésticos, tudo com essa água, para evitar, né, a seca. Ok, no território nordestino há 3 tipos de clima. Clima equatorial úmido, que sofre influência do clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Ok, uma coisa que eu quero falar para vocês, o clima, ele não muda. Ele é resultado de estudo de várias coisas, de vários fatores existentes no lugar durante muito tempo. Quando aquela mulher aparece na televisão para dizer se vai chover, se vai fazer sol, ela é chamada a mulher do tempo e não a mulher do clima. Porque o tempo ele muda, todo dia o tempo está diferente e o clima prevalece o mesmo. Ok? Entendido? Então, no Nordeste nós temos 3 tipos que não mudam. As áreas do Nordeste que são divididas desses 3 tipos de clima. O equatorial úmido, ele sofre influência do clima equatorial e as temperaturas são elevadas e tem muita chuva. Então, nós caracterizamos, eu acredito, na região litorânea, onde mesmo chovendo, tem aquele calor. Clima semiárido, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo, as chuvas são irregulares e existe a ocorrência de estiagem prolongada. Então, é semiárido, as temperaturas são elevadas o ano todo. As chuvas, às vezes, acontecem no mês, não acontecem no outro, nós não temos. É bem parecido aqui com a nossa região. Então, tem uma estiagem prolongada, ou seja, muito tempo sem chover, é o clima semiárido. E o clima tropical ocorre no litoral de todos os estados da região, apresentando 2 estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Ok, aqui percebemos que o clima tropical é o que prevalece, né, nas regiões litorâneas do nosso Nordeste, né? O semiárido realmente ele caracteriza o sertão, porque existe muito tempo sem chuva, e esse equatorial úmido sofre influência de clima equatorial, temperaturas são altas, mas tem bastante chuva. Então, percebemos aí os 3 tipos de climas, né, no território nordestino. Devido às diferenças de relevo, a vegetação, a ocupação humana e clima, a região Nordeste ela é dividida em 4 sub-regiões. Então, observando todos esses fatores, a região Nordeste, como ela é uma região extensa, composta por 9 estados, então, referente ao estudo, né, do clima, da vegetação, da ocupação humana,
foi dividida ainda em 4 sub-regiões, que é Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Meio Norte é uma faixa de transição entre a floresta amazônica e o sertão. Então, pegamos ali o estado do Maranhão, onde fica próximo, né? Parte dele ainda pega a floresta amazônica e vindo para o meio aqui, onde está Piauí, Sergipe, ali onde fica o meio do sertão. Então, Meio Norte é essa faixa entre a floresta e o sertão. O sertão, propriamente dito, é a maior das sub-regiões. Por isso que todo mundo pensa que quem está no Nordeste está no sertão. Porque ela é a maior, ela é onde comporta todo, né, aquele meio ali da região Nordeste. A maioria dos estados tem área nessa região, né? As chuvas são irregulares e escassas, existe constante período de estiagem e a vegetação típica de lá é a caatinga, né? Aquelas árvores que acumulam água, elas guardam água em si para o período de seca. Lá à frente vamos estudar a vegetação e eu mostrarei, né, sobre elas. O agreste é a área intermediária entre o litoral, que é úmido, a zona da mata, né? Então fica esse agreste, fica essa zona que divide a zona da mata e o interior de clima semiárido, que é o sertão. Então o agreste é essa área de transição próxima à zona da mata. E a zona da mata é a faixa litorânea nordestina. Recebeu esse nome porque quando foi descoberto, quando foi no período da colonização, essa área era ocupada totalmente por Mata Atlântica. E hoje é a área mais povoada, né, que corresponde à região litorânea, a parte do litoral. No Nordeste, a cobertura vegetal apresenta variadas espécies. Então, vamos conhecer aqui, né, a variação dessas espécies da vegetação, né? Encerrando aqui nossos conteúdos, o último de hoje é vegetação. Iniciando aqui com vocês a Mata Atlântica. Podia ser encontrado em toda a faixa litorânea, como eu mostrei anteriormente. Só que devido ao desmatamento, só existe 5% da mata nativa. Então, essa Mata Atlântica, que existia anteriormente, ela foi desmatada. E percebemos como é a área mais populosa, então associamos que essa área foi desmatada para que acontecesse, né, o povoamento nessa área. Ok? Então, a Mata Atlântica, ela hoje só existe 5% de sua mata natural. A Mata dos Cocais, formação vegetal de transição entre os climas semiárido, equatorial e tropical. Então, assim, percebe aí onde desenvolve, né, as palmeiras de carnaúba. Então, é uma mata típica dessa planta, né? E ela fica nessa área de transição entre os climas, né? Então, ela fica dividindo aí a parte, nem é na zona da mata, nem no litoral e nem no sertão. Então, observe aí a imagem, perceba aí Mata dos Cocais, só que não são coqueiros, são essa espécie, né, de palmeiras aí de carnaúba. Cerrado. Cerrado apresenta árvores de baixo porte, com galhos retorcidos no chão, é coberto por gramínea e apresenta um solo de alta acidez. Então, essa vegetação é bem típica aqui da gente, é bem percebida, né, por nós aqui. Essas árvores baixas, esse capim entre as árvores, mas o seu solo, ele tem alta acidez. Então, pouco se vê uma agricultura, né, desenvolvida nas regiões de cerrado. Vegetação litorânea, podemos concluir os mangues, as restingas e as dunas, que são cenários bem conhecidos do Nordeste. Ok,
Observe aqui nesse lado as plantinhas verde, alaranjadas, né? Elas são plantas que desenvolveram na areia. Então, isso aí são dunas e as plantas resistiram, mesmo a areia movediça, mas as plantas resistem. Vegetação aí sobre as dunas, vegetação litorânea, podemos destacar aí as dunas. E ao lado também temos os mangues. Os mangues são riquíssimos ecossistemas, onde tem variações de vida, onde pode encontrar desde várias espécies de vegetais e animais também nessa vegetação. Então, aí onde ficam os caranguejos, aqueles outros, né, animais dessa água parada que fica entre o rio e o mar. Desenvolve nessa vegetação, nessa parte aí do litoral, e nela desenvolve diversidade de vidas em um só local. Caatinga. Caatinga é a vegetação típica do sertão. Então, é composta por cactos, mandacaru, xique-xique e barriguda, que consegue acumular água e sobreviver em ambiente seco durante todo o tempo. Então, vejam aí na sequência, essa primeira planta aí florida, que você vê com as florzinhas vermelhas, rosa, ela é o mandacaru. E essa do meio é o xique-xique. E quando nós vemos essas plantas de perto, às vezes não diferenciamos quem é quem. Mas observe que o mandacaru, ela cresce muito, ela é uma planta alta, ela é uma planta grande e suas flores são bem determinadas, de cores fortes, e dificilmente ela dá fruto e tem essa flor. Ela é uma planta que acumula água em suas folhas e essa água ela faz com que ela resista durante todo o ano de seca. Característica do sertão é o mandacaru, o xique-xique, a vegetação de caatinga é a vegetação típica do sertão nordestino. Ao meio nós temos o xique-xique, ela é muito parecida a folha com a do mandacaru, mas se você observa assim lado a lado, você vê que é uma planta totalmente diferente uma da outra. Então, mandacaru, xique-xique e ao lado você vê essa árvore chamada de barriguda. Todas elas têm esse tronco bem gordo, bem barrigudo mesmo, como o nome diz. As suas folhas caem, fazendo com que a planta permaneça viva, né, sem precisar sugar tanta água. Então, ela guarda também água praticamente na raiz e no caule, porque as suas folhas elas vão cair durante o tempo seco e vão se refazer após as chuvas. Então, caatinga é a vegetação típica do sertão nordestino. Ok, gente. Então, essa foi nossa aula de hoje. Nós falamos aqui sobre a região Nordeste. Ainda não concluímos, muito ainda temos que estudar sobre essa região, riquíssima de informações, de conhecimentos novos que podemos adquirir aqui. Então, hoje estudamos relevo, hidrografia, clima e vegetação, certo? Vocês resolverão página 77